Primeiro eu queria falar que eu acho engraçado falar que a gente em criar mais impostos em um país que tem uma das maiores cargas tributárias dos países emergentes do mundo, sem falar em como cortar outros, né? Enfim, mas a profissão do político é criar imposto para a gente mesmo. O senhor falou que teve uma série de problemas aí sobre o aspecto macroeconômico. Você falou que a gente ter as metas de inflação é um problema. O que a Dilma fez durante o governo dela foi exatamente abandonar a meta de inflação. Ela reduziu os juros para 7,5% e desde que há 2, 3 anos a gente não vê a inflação chegando ao centro da meta, mas já está sobressaindo ao topo da meta há muito tempo. E isso foi uma política macroeconômica dela, com Guido Mantega. O câmbio flutuante a gente também abandonou, com os famosos swaps cambiais aí, que davam déficits gigantescos aí para o Banco Central, enfim. A gente abandonou também isso, o problema do câmbio. O superávit primário também, a gente teve déficits primários, ou seja, nenhum centavo dos nossos impostos foi para pagar a dívida, ela simplesmente cresceu, a gente não pagou um centavo dela, e as consequências a gente viu. A gente está com a inflação alta, juros gigantescos e desemprego. Cortando essa falácia de que um pouquinho de inflação é bom para o emprego, que a gente está vivenciando isso na carne, que não é verdade. Então, exatamente, esse é o seu diagnóstico. Eu queria saber o que você faria diferente disso, porque atacou exatamente todos os problemas, o governo Dilma atacou todos os problemas que você falou que era um problema para a gente e não resolveu nada. Na verdade, jogou a gente na pior crise do Brasil. Aí, né? Levam a gente a uma certa digressão. Então, por exemplo, o PT já abandonou o consenso que teve conosco nos enfrentamentos todos, no enfrentamento da inflação. Ali no enfrentamento do Plano Real, o PT ficou contra. Como ficou contra também a Constituição. Não assinou a Constituição. Mas, a partir daí, é só dissenso. Por conta disso, nós acabamos de ouvir de um companheiro aqui. Ele entende de economia, deve ser estudante de economia, mas ele não ouviu o que eu falei. Ele inverteu o que eu falei. Não o antagonizem, por favor. Ele é só vítima dessa brutal confusão que está acontecendo conosco no Brasil. Então nós precisamos, primeiro, por isso que eu estou fazendo esse esforço de correr às universidades, de aceitar os convites, não é para impor minha percepção das coisas, porque a minha fala é quase totalmente contraditória com o calor com que eu tenho sido recebido pela minha militância contra o golpe. Só que quando eu começo a falar, eu começo a dizer das besteiras que nós fizemos. Eu uso nós, do governo da Dilma, etc, etc. Eu sinto que, sabe, eu causo um certo baixo astral nos auditórios em relação, pelo menos, à energia, porque isto é o que eu quero. Eu quero falar aos seus corações, agradeço profundamente o calor, mas eu vim aqui para falar às suas cabeças, às suas inteligências, porque nós precisamos escolher um caminho. E aí vamos de novo para a economia. A questão dos três remédios, meu companheirinho, você não tinha nem nascido quando o Fernando Henrique manipulou isso, dentro do Palácio da Alvorada, num grande escândalo jamais noticiado pela mídia brasileira. Se estão querendo imputar ao Lula indícios de corrupção por um triplex cafona, numa praia cafona de Guarujá, eu vou contar para vocês uma noite que aconteceu em Brasília, em 1999, janeiro. Toda a falácia de câmbio flutuante, a retórica, o Fernando Henrique, sem reserva cambial nenhuma, Fernando Henrique liquidou as reservas cambiais brasileiras no primeiro mandato, fez os 3 maiores acordos do FMI, da história do FMI, não é do Brasil com o FMI, é os 3 maiores acordos do Brasil com a história do FMI desde Bretton Woods, para financiar a taxa de câmbio manipulada que ele fez para garantir, com voto comprado no Congresso, a reeleição. E o regime de câmbio do real não era de câmbio flutuante. Quando o Fernando Henrique, ministro, começou, as primeiras medidas provisórias do real, e eu fui ministro da Fazenda, e eu mudei isso, eram câmbio fixo, copiando a Argentina, a paridade. Então, a história, para quem é estudante de economia, é preciso ler, para não cair na propaganda mistificadora deles. Então, quando chegou na véspera da desvalorização do câmbio, até as pedras do caminho sabiam o que iam fazer,
O Fernando Henrique chama o Chico Lopes, que era o presidente do Banco Central, engana o Chico Lopes, dizendo que não vai abandonar o regime de bandas cambiais. Nós saímos do regime de paridade para um regime de câmbio flutuante dentro de uma banda, ou seja, o câmbio ia flutuar, mas não livremente, ia flutuar, no caso, até 1,70 ou até 1,30, entre 1,30 e 1,70. Essa era a banda de flutuação, tudo para dar variáveis tabeladas para a especulação financeira. E aí o Chico Lopes sai, convoca o Marca e Fonte Sindan, que davam propina para ele, e anuncia para o Marca e Fonte Sindan que o câmbio não vai mudar, e o Banco Marca e Fonte Sindan, na contramão de 100% do sistema financeiro, menos Banco do Brasil, Caixa Econômica e Marca e Fonte Sindan, acertam na mosca a virada do câmbio que foi liberado para flutuante. E se desvalorizou em quase 40%. Quem perdeu? Marca e Fonte Sindan, porque foram enganados pelo Chico Lopes, que foi, por sua vez, enganado pelo Fernando Henrique. E quem perdeu os 16 bilhões de dólares que o Itaú, Unibanco, não sei quem, a banca privada ganhou naquela noite? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O povo brasileiro. 16 bilhões de dólares o Brasil perdeu naquela noite. Então eu sei muito bem que tipo de trambique está por detrás dessa história de câmbio flutuante manipulado por políticos. E vocês ouviram aqui que o Fernando Henrique fez e a Dilma fez também. Isso não quer dizer que eu concordei com a Dilma, não. Quer dizer que eu censurei. E o que é que eu faria diferente? Eu manipularia o câmbio em favor de um projeto nacional de desenvolvimento e da reindustrialização do Brasil. Porém, manipularia de forma absolutamente secreta e fazendo com que a taxa de câmbio fosse criminalizado o vazamento de informação sobre ela. Qual será o valor dela? Aí sim, eu aprecio a ideia de que o câmbio deve flutuar conforme os pesos e contrapesos do mercado. Porém, um dos vetores do mercado é o Estado Nacional Brasileiro, com reservas cambiais de 380 bilhões de dólares que estão guardadas no estrangeiro, ouvindo a nossa conversa hoje aqui. O Brasil tem 380 bilhões de dólares de reserva, enquanto o senhor Fernando Henrique deixou o Brasil com reservas líquidas negativas. Segundo ponto, a questão fiscal. Não é verdade que o papel de político, isso foi uma ironia que você podia ter se dispensado de fazer, meu jovem companheiro, em benefício de aprender um pouco com um velho professor, que está aqui muito mais nessa condição do que militante político. Não é papel de político criar imposto. O papel de político é produzir um Estado que corresponda ao pacto que a sociedade espera dele. Portanto, esse papo furado de Estado mínimo é conversa de barão que está de bucho cheio, ganhando na especulação. O país que eu conheço, tem 14 milhões de famílias sem teto. Nós estamos todos aqui nesse auditório acobertados por uma climatização. Provavelmente esta noite morrerão pessoas nas ruas de São Paulo, de Florianópolis, de Curitiba, de Guarapuava, de Cascavel. Eu me sinto um assassino se eu não for uma pessoa que me lembre deles nessa noite de frio. Quem é responsável por isso não é Deus, é o Estado Nacional Brasileiro. 14 milhões de moradia é um tostão. É um tostão. O Brasil hoje tem menos leitos de hospital do que tinha há 12 anos atrás. O genocídio que se está praticando contra os pobres no Brasil, é preciso ter alguém responsável por revertê-lo. E eu acho que o Brasil tem que sair fazendo essas contas. Quanto custa um programa com prazo razoável de superação do déficit de moradia para os mais pobres, cuja característica é vencerem menos de 3 salários mínimos. Portanto, sem subsídio e sem o Estado sendo responsável, eles estão condenados a não ter acesso à moradia, que é um sintoma de cidadania moderna. Qual é a saúde pública mínima que nós temos que garantir, sob o ponto de vista de prevenção e de enfrentamento de epidemias? Eu não admito morar num país com as riquezas que eu conheço do Brasil, com 700 mil casos de malária na Amazônia por ano,
600 mil casos de dengue no Brasil por ano e a zika, a chikungunya, criando crianças com microcefalia. Eu espero que você pense que o seu filho pode nascer assim, porque o Estado brasileiro tem sido impotente para dizimar um mosquito que na Idade Média causou esses problemas na Europa e já não se ouve mais falar deles em países como os americanos, como o México, como em vários países de economia intermediária. Então, eu já fiz essas contas. A carga tributária necessária para o Brasil, inclusive honrar um perfil sadio do seu endividamento, depois de auditado e termos clareza de qual é a correspondência dessa dívida, porque há muita roubalheira nela, com informação privilegiada, com a mudança de tática entre títulos pré e títulos pós-fixados. Eu vou explicar para vocês o que é. É assim, a próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir que os juros brasileiros vão cair. Anotem o que eu estou dizendo para vocês. Então, eu não sou profeta, eu conheço eles todos. Sou o único ex-ministro da Fazenda que nunca aceitou ir trabalhar para banco. O único, né? Então, eles vão começar a derrubar a taxa de juros. Hoje, como a taxa de juros está muito em alta, todos os títulos do Banco Central, com Fernando Henrique, com Lula e com Dilma, igualzinho, todos os títulos do Banco Central, com a taxa de juros em alta, são pós-fixados. Ou seja, eu emito o título na taxa de juros. Ele falou que a Dilma fez o juro descer a 7,5%. Naquela data que o juro estava a 7,5%, todos os títulos do Banco Central passaram a ser pós-fixados. Ou seja, todas as vezes que eu aumentei o juro, o camarada que tinha o título emitido há um ano atrás, ganhou na cláusula de taxa de juro flutuante o aumento do juro. Ele emprestou 100 a juro de 7,5%. Porém, assinado na letrinha pequenininha, que se o juro aumentar, o governo brasileiro paga para ele o aumento do juro. Agora, como o juro vai cair, o Banco Central inverte e passa a vender só título pré-fixado. Significa o seguinte, que o cara vai pegar hoje R$1.000 de título público com juro de 14,25%, e se o juro descer para 13% daqui a um ano, como vai descer ou menos, eles têm que fazer isso para esconjurar uma crise bancária que está na iminência de acontecer, porque ninguém mais está pagando ninguém por a estupidez de derrubar a receita brasileira e derrubar a atividade econômica. Eles vão ganhar com o juro fixado lá em cima. Compreenderam? Vou explicar de novo. Quando ele... Não, vocês estão entendendo? Se eu estou com o juro baixo e o juro tem uma tendência de aumentar, eu clausulo os títulos todos com pós. Então eu vendo a 7,5%, mas se subir eu pago a diferença. Se o juro vai baixar, e todo mundo sabe, menos o povo, nós outros que sabemos das tramóias todas lá, né? Se o juro vai baixar, o que eles fazem? Faz pré-fixado. Então o juro agora está pré-fixado, tabelado em 14,25, e o juro vai descer, o governo não ganha nada. O cara que comprou com o juro tabelado. Compreendeu? Eles ganham e ganham. E nós perdemos e perdemos. É preciso encerrar isso. E é preciso encerrar porque é impagável. Chega um limite e que a dívida fica insolvente. E o Brasil já teve vários episódios de encilhamento e hiperinflação por conta disso. E é preciso desarmar essa bomba. Não é com irresponsabilidade nem coisa nenhuma. Mas nada justifica a taxa de juros assim. Por quê? Porque a meta de inflação é um equívoco. Meu companheirinho, você está estudando. Vá ver se os Estados Unidos praticam. É simples, a gente às vezes, né, tem humildade. O Brasil tem muitas coisas maravilhosas, mas o que não for jabuticaba e só a gente tiver, cabe a gente ter humildade para ver. Então, como é que o juro americano se forma? Como é que a política monetária é assim, com inflation target? Não é não. Como é que o juro do Japão se forma? Não é não. Como é que o juro da Europa se forma? Não é assim não. Como é que o juro da França se forma? Não é assim não. Como é o juro da China? Não é assim não. Como é o da Coreia? Não é assim não. Como é o da Austrália? Também não é assim. Como é o do Chile, nosso vizinho? Também não é. A Argentina, talvez o Macri agora vai imitar jabuticaba, né? Mas também não era. Por quê? Porque é óbvio que você não pode mandatar um Banco Central para atirar unilateralmente na inflação, que hoje é de custo. Estou conversando com o meu companheirinho ali, porque eu acho que ele tem futuro. Resolveu me encarar aqui e teve coragem, portanto tem valor, né? Falando bobagem, mas eu vou explicar a inflação que nós temos. Cadê ele?
vou explicar a inflação que nós temos. Quando o câmbio, que eu expliquei aqui, mexe no preço do pão, por causa do trigo, quando o câmbio mexe no preço do remédio, por causa do câmbio, por causa da química fina, quando o câmbio mexe na passagem de ônibus, por causa do câmbio, por causa do diesel, a taxa de juros sobre isso não tem nenhum efeito. Por que se usa taxa de juros para enfrentar a inflação? É assim, muito simples de entender. A gente pode comprar o que a gente tem de renda, mais o crédito que a gente dispõe na praça. Isso os economistas chamam de demanda e demanda agregada. Então, se eu tiver capacidade de produzir 100 coisas e a demanda mais a demanda agregada for capaz, neste momento, como eu falei das bananas, de comprar 110 coisas, acontece um aumento de preço para tirar os mais vulneráveis desse ato de produto. Tem 100 para vender e 110 querendo comprar, a tendência natural é que a demanda provoque uma alta no preço para se adequar e tirar o mais pobre do jogo. Isto significaria, então, que o Brasil tem que atirar com taxa de juros porque atira-se na demanda agregada. Porque, teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu desestimulo a população de usar o crédito para comprar. Isto é nos manuais de coisa, que não conhece a realidade brasileira. Porque o nosso povo, de tanta inflação e de tanta descontinuidade, o nosso povo não faz conta de juro. A conta que ele faz com o crediário, como é que chama? Ricardo Eletro, nas Casas Bahia, não sei o que e tal, é se a prestação cabe na renda. Ele não faz conta de que ele pega em 48 meses de prestação, ele paga 3 geladeiras e leva para casa uma. Porque ele não terá geladeira à vista, porque ele não tem renda para isso. E ele tem todo o direito de querer a geladeira. Então, o Casa Bahia, na verdade, não é uma Casa Bahia, é um banco que compreende a psicologia do consumidor popular brasileiro e cria um processo financeiro de picar as prestações de maneira que ela caiba na renda da pessoa. Não adianta você encarecer juro, o cara não presta atenção. Vamos compreender a nossa realidade, vamos gerar um pensamento econômico brasileiro. Isso não quer dizer que nós não vamos estudar o Lord Keynes, que nós não vamos estudar a escola de Chicago, como é que é essa agora que vocês estão na moda de estudar essa baboseira da escola austríaca e não sei o que e tal. Traz um para discutir comigo. E isso é uma intoxicação ideológica. Quem caiu nessa bobagem foi a Globo. Só para vocês verem que não é um problema de manipulação. A Globo tomou dólar emprestado a 1 por 1 no governo Fernando Henrique para investir num negócio não tradable, ou seja, não comercializável em dólar, que é sinal de TV a cabo, a NET. Aí tomou dólar emprestado a 1 por 1, botou no plano business plan, feito por uma consultoria americana, que chegou aqui ao seguinte: renda per capita, $15 mil. Então, nos países que têm renda per capita de $15 mil por ano, você tem uma assinatura a cada 12 mil habitantes. Faz a conta, a Globo, opa, é grana muito. O cara não sabe que no Brasil, renda per capita é outra mentira. Porque aqui a desigualdade de renda é tão desconhecida dos manuais de economia, que é como você botar a cabeça no forno, pé na geladeira e apurar a temperatura na barriga. Esse dado não vale nada. Esse dado não vale nada. Resultado, deu 1/10 dos pontos, os caras do tal business plan, da consultoria a norte-americana, não sabem o que é gato, né? E a gente tem que saber qual é a margem de gato, que é muito relevante, né, no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Veio a desvalorização do câmbio, a Globo quebrou. Por essas baboseiras ideológicas, essas intoxicações que insultam a nossa própria inteligência. Como é que eu tomo dinheiro emprestado numa moeda para vender meu serviço noutra moeda? Sujeita, como obviamente, a oscilações que vão descalibrar o meu negócio. E os caras fizeram, portanto, o problema da Globo não é de manipulação, é problema de burrice e intoxicação ideológica. E alinhamento internacional. E ela vai fazendo escola. E a gente tem que se livrar disso, não é para concordar. O liberalismo, eu conheci os liberais brasileiros, eu tenho amigos, tinha amigos maravilhosos. Professor Roberto Campos, não, é porque ele morreu. Professor Roberto Campos, nós saímos discutindo, nós fomos discutir em Oxford, na Inglaterra, um seminário produzido por ING Barings, eu, né, centro-esquerda e tal, e ele direita. Mas um cara brilhante, porra, aí você aprende, o cara conversa, aí tem uma conversa e tal, e agora eu quero advertir que não tem mais nenhum. Se o cara botar um porra do Rodrigo Constantino, um pulha, para discutir, não dá.
Sabe por quê? Mas não é nada. Não é nada, não é nada, não é nada. É porque ele não pensa, cara. Ele não pensa, ele é tal escola de... Como é? Na escola de austríaca. Aí repete o nome de uns caras que eu não sei nem quem é, e não sei o que e tal, e não consegue elaborar sobre nossa realidade. 3 informações e eu encerro. A economia não é global, meu companheiro. A única coisa globalizada é a informação de um padrão ideal, idealizado, referido à nossa felicidade estúpida. E a única coisa globalizada é essa informação desse padrão de consumo, que acena para nós que ser feliz é acessar o bom, bonito e barato que a gente conhece pela televisão, pela internet, só que tem coisas práticas muito concretas, o modo de emprego. Como é que a política monetária é assim, com inflation target? Não é não. Como é que o juro do Japão se forma? Não é não. Como é que o juro da Europa se forma? Não é assim não. Como é que o juro da França se forma? Não é assim não. Como é o juro da China? Não é assim não. Como é o da Coreia? Não é assim não. Como é o da Austrália? Também não é assim. Como é o do Chile, nosso vizinho? Também não é. A Argentina, talvez o Macri agora vai imitar Jabuticaba, né? Mas também não era. Por quê? Porque é óbvio que você não pode mandatar um Banco Central para atirar unilateralmente na inflação, que hoje é de custo. Estou conversando com o meu companheirinho ali, porque eu acho que ele tem futuro. Resolveu me encarar aqui e teve coragem, portanto tem valor, né? Falando bobagem, mas eu vou explicar a inflação que nós temos. Cadê ele? Vou explicar a inflação que nós temos. Quando o câmbio, que eu expliquei aqui, mexe no preço do pão por causa do trigo, quando o câmbio mexe no preço do remédio por causa do câmbio, por causa da química fina, quando o câmbio mexe na passagem de ônibus por causa do câmbio, por causa do diesel, a taxa de juros sobre isso não tem nenhum efeito. Por que se usa taxa de juros para enfrentar a inflação? É assim, muito simples de entender. A gente pode comprar o que a gente tem de renda, mais o crédito que a gente dispõe na praça. Isso os economistas chamam de demanda e demanda agregada. Então, se eu tiver capacidade de produzir 100 coisas e a demanda mais a demanda agregada for capaz, neste momento, como eu falei das bananas, de comprar 110 coisas, acontece um aumento de preço para tirar os mais vulneráveis desse ato de produto. Tem 100 para vender e 110 querendo comprar, a tendência natural é que a demanda provoque uma alta no preço para se adequar e tirar o mais pobre do jogo. Isto significaria, então, que o Brasil tem que atirar com taxa de juros porque atira-se na demanda agregada. Porque, teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu desestimulo a população de usar o crédito para comprar. Isto é nos manuais de coisa, que não conhece a realidade brasileira. Porque o nosso povo, de tanta inflação e de tanta descontinuidade, o nosso povo não faz conta de juro. A conta que ele faz com o crediário, como é que chama? Ricardo Eletro, nas Casas Bahia, não sei o que e tal, é se a prestação cabe na renda. Ele não faz conta de que ele pega em 48 meses de prestação, ele paga 3 geladeiras e leva para casa uma. Porque ele não terá geladeira à vista, porque ele não tem renda para isso. E ele tem todo o direito de querer a geladeira. Então, o Casa Bahia, na verdade, não é uma Casa Bahia, é um banco que compreende a psicologia do consumidor popular brasileiro e cria um processo financeiro de picar as prestações de maneira que ela caiba na renda da pessoa. Não adianta você encarecer juro, o cara não presta atenção. Vamos compreender a nossa realidade, vamos gerar um pensamento econômico brasileiro. Isso não quer dizer que nós não vamos estudar o Lord Keynes, que nós não vamos estudar a escola de Chicago, como é que é essa agora que vocês estão na moda de estudar essa baboseira da escola austríaca e não sei o que e tal. Traz um para discutir comigo. E isso é uma intoxicação ideológica. Quem caiu nessa bobagem foi a Globo. Só para vocês verem que não é um problema de manipulação. A Globo tomou dólar emprestado a 1 por 1 no governo Fernando Henrique para investir num negócio não tradable, ou seja, não honrar um perfil sadio do seu endividamento, depois de auditado e termos clareza de qual é a correspondência dessa dívida, porque há muita roubalheira nela, com informação privilegiada, com a mudança de tática entre títulos pré e títulos pós-fixados. Eu vou explicar para vocês o que é. É assim, a próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir que os juros brasileiros vão cair. Anotem o que eu estou dizendo para vocês. Então, eu não sou profeta, eu conheço eles todos. Sou o único ex-ministro da Fazenda que nunca aceitou ir trabalhar para banco. O único.
né? Então, eles vão começar a derrubar a taxa de juros. Hoje, como a taxa de juros está muito em alta, todos os títulos do Banco Central, com Fernando Henrique, com Lula e com Dilma, igualzinho, todos os títulos do Banco Central, com a taxa de juros em alta, são pós-fixados. Ou seja, eu emito o título na taxa de juros. Ele falou que a Dilma fez o juro descer a 7,5%. Naquela data que o juro estava a 7,5%, todos os títulos do Banco Central passaram a ser pós-fixados. Ou seja, todas as vezes que eu aumentei o juro, o camarada que tinha o título emitido há um ano atrás, ganhou na cláusula de taxa de juro flutuante o aumento do juro. Ele emprestou 100 a juros de 7,5%. Porém, assinado na letrinha pequenininha, que se o juro aumentar, o governo brasileiro paga para ele o aumento do juro. Agora, como o juro vai cair, o Banco Central inverte e passa a vender só título pré-fixado. Significa o seguinte, que o cara vai pegar hoje R$1.000 de título público com juro de 14,25%, e se o juro descer para 13% daqui a um ano, como vai descer ou menos, eles têm que fazer isso para esconjurar uma crise bancária que está na iminência de acontecer, porque ninguém mais está pagando ninguém por a estupidez de derrubar a receita brasileira e derrubar a atividade econômica, eles vão ganhar com o juro fixado lá em cima. Compreenderam? Vou explicar de novo. Quando ele... Não, vocês estão entendendo? Se eu estou com o juro baixo e o juro tem uma tendência de aumentar, eu clausulo os títulos todos com pós. Então eu vendo a 7,5%, mas se subir eu pago a diferença. Se o juro vai baixar, e todo mundo sabe, menos o povo, nós outros que sabemos das tramóias todas lá, né? Se o juro vai baixar, o que eles fazem? Faz pré-fixado. Então o juro agora está pré-fixado, tabelado em 14,25%, e o juro vai descer, o governo não ganha nada. O cara que comprou com o juro tabelado. Compreendeu? Eles ganham e ganham. E nós perdemos e perdemos. É preciso encerrar isso. E é preciso encerrar porque é impagável. Chega um limite e que a dívida fica insolvente. E o Brasil já teve vários episódios de encilhamento e hiperinflação por conta disso. E é preciso desarmar essa bomba. Não é com irresponsabilidade nem coisa nenhuma. Mas nada justifica a taxa de juros assim. Por quê? Porque a meta de inflação é um equívoco. Meu companheirinho, você está estudando. Vá ver se os Estados Unidos praticam. É simples. A gente às vezes, né, tem humildade. O Brasil tem muitas coisas maravilhosas, mas o que não for jabuticaba e só a gente tiver, cabe a gente ter humildade para ver. Então, como é que o juro americano se forma? Qual será o valor dela? Aí sim, eu aprecio a ideia de que o câmbio deve flutuar conforme os pesos e contrapesos do mercado. Porém, um dos vetores do mercado é o Estado Nacional Brasileiro, com reservas cambiais de 380 bilhões de dólares que estão guardadas no estrangeiro, ouvindo a nossa conversa hoje aqui. O Brasil tem 380 bilhões de dólares de reserva, enquanto o senhor Fernando Henrique deixou o Brasil com reservas líquidas negativas. Segundo ponto, a questão fiscal. Não é verdade que o papel de político, isso foi uma ironia que você podia ter se dispensado de fazer, meu jovem companheiro, em benefício de aprender um pouco com um velho professor que está aqui muito mais nessa condição do que militante político. Não é papel de político criar imposto. O papel de político é produzir um Estado que corresponda ao pacto que a sociedade espera dele. Portanto, esse papo furado de Estado mínimo é conversa de barão que está de bucho cheio, ganhando na especulação. O país que eu conheço, tem 14 milhões de famílias sem teto. Nós estamos todos aqui nesse auditório acobertados por uma climatização. Provavelmente esta noite morrerão pessoas nas ruas de São Paulo, de Florianópolis, de Curitiba, de Guarapuava, de Cascavel. Eu me sinto um assassino se eu não for uma pessoa que me lembre deles nessa noite de frio. Quem é responsável por isso não é Deus, é o Estado Nacional Brasileiro. 14 milhões de moradia é um tostão. É um tostão. O Brasil hoje tem menos leitos de hospital do que tinha há 12 anos atrás.
o genocídio que se está praticando contra os pobres no Brasil. É preciso ter alguém responsável por revertê-lo. E eu acho que o Brasil tem que sair fazendo essas contas. Quanto custa um programa com prazo razoável de superação do déficit de moradia para os mais pobres, cuja característica é vencer em menos de 3 salários mínimos? Portanto, sem subsídio e sem o Estado sendo responsável, eles estão condenados a não ter acesso à moradia, que é um sintoma de cidadania moderna. Qual é a saúde pública mínima que nós temos que garantir, sob o ponto de vista de prevenção e de enfrentamento de epidemias? Eu não admito morar num país com as riquezas que eu conheço do Brasil, com 700 mil casos de malária na Amazônia por ano, 600 mil casos de dengue no Brasil por ano, e a zika, a chikungunya, criando crianças com microcefalia. Eu espero que você pense que o seu filho pode nascer assim, porque o Estado brasileiro tem sido impotente para dizimar um mosquito que na Idade Média causou esses problemas na Europa e já não se ouve mais falar deles em países como os americanos, como o México, como em vários países de economia intermediária. Então, eu já fiz essas contas. A carga tributária necessária para o Brasil, inclusive jamais noticiado pela mídia brasileira, se estão querendo imputar ao Lula indícios de corrupção por um triplex cafona, numa praia cafona de Guarujá, eu vou contar para vocês uma noite que aconteceu em Brasília, em 1999, janeiro. Toda a falácia de câmbio flutuante, a retórica, o Fernando Henrique, sem reserva cambial nenhuma, Fernando Henrique liquidou as reservas cambiais brasileiras no primeiro mandato, fez os 3 maiores acordos do FMI, da história do FMI, não é do Brasil com o FMI, é os 3 maiores acordos do Brasil com a história do FMI desde Bretton Woods, para financiar a taxa de câmbio manipulada que ele fez para garantir, com voto comprado no Congresso, a reeleição. E o regime de câmbio do real não era de câmbio flutuante. Quando Fernando Henrique, ministro, começou, as primeiras medidas provisórias do real, e eu fui ministro da Fazenda, e mudei isso, eram câmbio fixo, copiando a Argentina, a paridade. Então, a história, para quem é estudante de economia, é preciso ler, para não cair na propaganda mistificadora deles. Então, quando chegou na véspera da desvalorização do câmbio, até as pedras do caminho sabiam o que iam fazer, o Fernando Henrique chama o Chico Lopes, que era o presidente do Banco Central, engana o Chico Lopes, dizendo que não vai abandonar o regime de bandas cambiais. Nós saímos do regime de paridade para um regime de câmbio flutuante dentro de uma banda. Ou seja, o câmbio ia flutuar, mas não livremente. Ia flutuar, no caso, até 1,70 ou até 1,30. Entre 1,30 e 1,70. Essa era a banda de flutuação, tudo para dar variáveis tabeladas para a especulação financeira. E aí o Chico Lopes sai, convoca o Marca e Fonte Sindan, que davam propina para ele, e anuncia para o Marca e Fonte Sindan que o câmbio não vai mudar, e o Banco Marca e Fonte Sindan, na contramão de 100% do sistema financeiro, menos Banco do Brasil, Caixa Econômica e Marca e Fonte Sindan, acertam na mosca a virada do câmbio que foi liberado para flutuante. E se desvalorizou em quase 40%. Quem perdeu? Marca e Fonte Sindan, porque foram enganados pelo Chico Lopes, que foi, por sua vez, enganado pelo Fernando Henrique. E quem perdeu os 16 bilhões de dólares que o Itaú, Unibanco, não sei quem, a banca privada ganhou naquela noite? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O povo brasileiro. 16 bilhões de dólares o Brasil perdeu naquela noite. Então eu sei muito bem que tipo de trambique está por detrás dessa história de câmbio flutuante manipulado por políticos. E vocês ouviram aqui que o Fernando Henrique fez e a Dilma fez também. Isso não quer dizer que eu concordei com a Dilma, não. Quer dizer que eu censurei. E o que é que eu faria diferente? Eu manipularia o câmbio em favor de um projeto nacional de desenvolvimento e da reindustrialização do Brasil. Porém, manipularia de forma absolutamente secreta e fazendo com que a taxa de câmbio fosse criminalizado o vazamento de informação sobre
Primeiro eu queria falar que eu acho engraçado falar que a gente em criar mais impostos em um país que tem uma das maiores cargas tributárias dos países emergentes do mundo, sem falar em como cortar outros, né? Enfim, mas a profissão do político é criar imposto para a gente mesmo. O senhor falou que teve uma série de problemas aí sobre o aspecto macroeconômico. Você falou que a gente ter as metas de inflação é um problema. O que a Dilma fez durante o governo dela foi exatamente abandonar a meta de inflação. Ela reduziu os juros para 7,5% e desde que há 2, 3 anos a gente não vê a inflação chegando ao centro da meta, mas já está sobressaindo ao topo da meta há muito tempo. E isso foi uma política macroeconômica dela, com Guido Mantega. O câmbio flutuante a gente também abandonou, com os famosos swaps cambiais aí, que davam déficits gigantescos aí para o Banco Central, enfim. A gente abandonou também isso, o problema do câmbio. O superávit primário também, a gente teve déficits primários, ou seja, nenhum centavo dos nossos impostos foi para pagar a dívida, ela simplesmente cresceu, a gente não pagou um centavo dela, e as consequências a gente viu. A gente está com a inflação alta, juros gigantescos e desemprego. Cortando essa falácia de que um pouquinho de inflação é bom para o emprego, que a gente está vivenciando isso na carne, que não é verdade. Então, exatamente, esse é o seu diagnóstico. Eu queria saber o que você faria diferente disso, porque atacou exatamente todos os problemas, o governo Dilma atacou todos os problemas que você falou que era um problema para a gente e não resolveu nada. Na verdade, jogou a gente na pior crise do mundo, do Brasil. Aí, né? Levam a gente a uma certa digressão. Então, por exemplo, o PT já abandonou o consenso que teve conosco nos enfrentamentos todos, no enfrentamento da inflação. Ali no enfrentamento do Plano Real, o PT ficou contra, como ficou contra também a Constituição, não assinou a Constituição. Mas, a partir daí, é só dissenso. Por conta disso, nós acabamos de ouvir de um companheiro aqui, ele entende de economia, deve ser estudante de economia, mas ele não ouviu o que eu falei. Ele inverteu o que eu falei. Não o antagonizem, por favor. Ele é só vítima dessa brutal confusão que está acontecendo conosco no Brasil. Então nós precisamos, primeiro, por isso que eu estou fazendo esse esforço de correr às universidades, aceitar os convites, não é para impor minha percepção das coisas, porque a minha fala é quase totalmente contraditória com o calor com que eu tenho sido recebido pela minha militância contra o golpe. Só que quando eu começo a falar, eu começo a dizer das besteiras que nós fizemos. Eu uso nós, do governo da Dilma, etc, etc. Eu sinto que, sabe, eu causo um certo baixo astral nos auditórios em relação, pelo menos, à energia, porque isto é o que eu quero. Eu quero falar aos seus corações, agradeço profundamente o calor, mas eu vim aqui para falar às suas cabeças, às suas inteligências, porque nós precisamos escolher um caminho. E aí vamos de novo para a economia. A questão dos três remédios, meu companheirinho, você não tinha nem nascido quando o Fernando Henrique manipulou isso, dentro do Palácio da Alvorada, num grande escândalo